A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço porque estamos de volta. Felizes como sempre. Carlos Dantas dividindo a bancada, porque Esporte Clube Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho estão entre os 4 prováveis classificados para a próxima fase do Campeonato Gaúcho Série A2, divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul, chegando por aí. Tomara que efetivamente isso aconteça para a alegria de passofundenses e moradores da grande região de Passo Fundo. Precisamos mais do que nunca de um representante na série principal do futebol gaúcho na próxima temporada. Guilherme Kurtz vai ser nosso entrevistado nesse primeiro bloco, ansioso como todos nós de vê-lo em Paris no próximo ano nas Olimpíadas. Que maravilha! A dupla Grenal desponta no Brasileirão. Grêmio goleia e é vice. Internacional no vira-vira em cima do América Mineiro, lá no Independência, já é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro de Futebol. Virada sensacional na Série A2, este é o detalhe. Tupi perde pontos e, consequentemente, está na iminência de ser rebaixado. Se o VEC tivesse conseguido um resultado positivo, ao menos uma igualdade no marcador, o que, graças a Deus, não aconteceu, não é? O Gaúcho faturou o VEC lá em Veranópolis, fez 2-0 e, consequentemente, marcou mais 3 pontos. Na rodada, o Gaúcho é o 3º, o Passo Fundo é o 4º colocado. Faltam apenas 3 rodadas para o encerramento desta fase classificatória. Norberto Ilha Filho e Abdallah Jaber, primeiro vice e segundo vice, respectivamente, do Esporte Clube Passo Fundo, falarão com os telespectadores no segundo bloco do programa. Tudo bem com você? Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Coisa boa! Ambiente de vitória não é o mesmo de derrota. Isso é antigo no futebol, né? E é verdade. Que 2 grandes vitórias, tanto do Passo Fundo como do Gaúcho. Mas isso é assunto que a gente vai comentar daqui um pouquinho, porque hoje o nosso tempo é curto e temos muito assunto, né, seu Jorge? Pois não. E o Passo Fundo Futsal me parece que não conseguiu o resultado que se esperava, né? Calma! 5-1, perdeu. Daqui um pouco a gente vai chamar os gols. Mas isso aí eu vou fazer um comentário em cima. Tem a regra técnica, tem um calendário, tem um regulamento de 18, classificam 16. O Passo Fundo está sendo remontado de novo. E o grande nome, Jackson Samurai, atleta de seleção brasileira, campeão brasileiro pela Liga e cria aqui de Não é Toque. O pai dele era o Júlio, do Russo Preto, um fixo que dava pau até na sombra. Pois o Jackson é um gaúcho que fez muito sucesso ultimamente na seleção brasileira e no Corinthians. Mas depois nós falamos sobre isso. Nós estamos na fase classificatória da Série A2 e ainda restam 3 rodadas, conforme disse. E o Passo Fundo já estreia na Copinha, na próxima quarta-feira, em casa contra o mesmo União Frederiquense, de quem venceu na fase classificatória da A2. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa. Um momento só, depois do intervalo a gente volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos. O assunto é esporte. TV Passo Fundo, canais 26, 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos dividindo a bancada, além do nosso repórter Carlos Dantas, com o Guilherme Kurtz, este atleta sensacional que cada vez mais se aperfeiçoa e, consequentemente, nos dá grandes alegrias. Fique à vontade, Kurtz, porque nós estamos sonhando como você no Paris, não é? Em Paris, na próxima Olimpíada. Será que isso vai acontecer? Esperamos que sim. Um abraço. Olá, sempre muito feliz por estar retornando aqui, né? Tinha vindo aqui esse ano, no início do ano, contar um pouco dos planos do decorrer de 2023, feliz por estar conseguindo alcançar os objetivos. E claro, né, todos os treinos são pensando em Paris, hoje é uma realidade, e então esse ano já, 1º de julho, começa a valer os pontos e as marcas. 1º de julho, tá aí, né? E é isso, todos os treinos pensando em Paris, claro que existe ainda uma grande trajetória até lá, mas o objetivo nesse curto prazo é estar na Olimpíada no ano que vem. Como é que funciona essa classificatória, Kurtz? Hoje existem duas formas. Existe um ranking de pontos da Federação Internacional e existem índices mínimos. Os índices hoje são índices muito difíceis, porque eles querem que os atletas se classifiquem por pontos. Por que acontece isso? Porque antigamente os atletas faziam uma marca, por exemplo, agora, 1º de julho, corriam uma marca muito boa e se acomodava. Então chegava na Olimpíada um ano depois, já não em grande forma, né, relaxava. E eles querem transformar isso agora para a classificação ser por pontos, os atletas continuarem sempre ativos. Então esses pontos valem por um ano, as 5 melhores marcas do atleta que são contabilizadas, e o atleta sempre tem que estar procurando competições fortes, né? Eu estive na Europa agora nesse último mês também, buscando grandes competições. E aí é isso, muda um pouco o nosso sistema, mas a competitividade aumenta porque não se busca apenas um tiro da vida, né? Se busca sempre estar entre os melhores. Aliás, isso é muito bom, não é? É objetivo. Isso é muito bom. O problema nosso aqui é que a gente está muito afastado das grandes competições. Dos centros. Então, por exemplo, para nós, atletas da América do Sul, tem que ir para a Europa. E aí é gasto, toda essa questão. Porque lá se concentra as grandes provas. Então, o mundo inteiro vai para lá para conseguir competir em grande nível. A gente aqui acaba sendo um pouco prejudicado, porque no Brasil, por exemplo, eu sou líder do ranking brasileiro dos 1.500, não tem, com todo respeito, mas um pouco à frente dos outros adversários, e aí a competitividade acaba baixando e tem que buscar competições em outros lugares. Você estava treinando onde agora na Europa? Quais competições que tu teve? Eu fiquei em Lisboa, 25 dias, e aí competi 2 provas na Espanha e uma em Lisboa. Bom, para quem não sabe, o nosso atleta,
além de atleta, é sargento da aeronáutica, né? É bom que se saliente isso, porque a aeronáutica praticamente dá uma bolsa para treinamentos, não é isso? Existe hoje um programa, né, de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Então, se você assistir uma Olimpíada, nos Jogos Pan-Americanos, a maioria dos atletas que vão para o pódio são das Forças Armadas. Então, por exemplo, as Forças Armadas, elas buscam os melhores atletas do Brasil para representá-los, né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eu sou da Aeronáutica, entrei o ano passado, em junho. E aí é um grande apoio para nós atletas, né? Porque as modalidades individuais no Brasil, o suporte é muito difícil, né? O patrocínio. E aí faz com que a gente se torna sargento, a gente se torna militar, né? Então a gente é militar, né? O tempo integral, assim. Mas o nosso objetivo é treinar, então a gente não precisa, né? Igual eu sou do Rio de Janeiro, da CDA é a minha base. Mas não preciso estar lá, eu sou pago para treinar e representá-los nas competições. Na Espanha, nos 1.500, as duas especialidades tuas são 1.500 e 800. Nos 1.500, tu fechou 3,41. Hoje tu é o número 1 no Brasil. Né? Em Bragança Paulista, nos 800 metros, tu ficou em quarto, 1,46. Como agora vem Troféu Brasil, agora início de julho, como é que é a pressão pra cima de vocês? Eu sou o atual campeão do Troféu Brasil, né, dos 1.500. Exato. O ano passado a gente acompanhou aqui. Foi no Rio de Janeiro. É o nosso garoto de ouro. Então, esse ano é buscar o bicampeonato. Então, mas muda muita coisa, né? Porque hoje, assim, no 1.500 eu sou o cara a ser batido. Então, essa mudança de saber também colocar status, né? E colocar uma estratégia diferente, né? Porque hoje estão me visando. Então, eu tenho que talvez mudar um pouco minha corrida, traçar uma estratégia pensando nos adversários para buscar esse bicampeonato. É semana que vem já, né? Eu viajo quarta-feira para Cuiabá. Vai ser um desafio o clima lá, né? Porque acaba que é muito quente, é uma região difícil de correr. Quente e úmido, 40 graus, 38, 40. Para ter um exemplo, a semifinal do 800 é às 7h30 da manhã, para fugir do calor, né? Já vai estar 35, 37. E aí são esses desafios também que nós vamos ter em Cuiabá. Mas o campeão do Troféu Brasil e o líder do ranking brasileiro classificam para o Sul-Americano, que daí sim vai ser uma ótima oportunidade de correr bem, que vai ser em São Paulo, final de julho. E no 1.500 estou praticamente classificado como líder do ranking brasileiro, né? E no 800, se ganhar o Troféu Brasil, posso também me classificar nessas duas distâncias para lá, para o Sul-Americano. Bom, e além de você, que representa Passo Fundo e o Rio Grande do Sul, quais serão os outros seus colegas do Rio Grande do Sul que estarão participando desta classificatória? Hoje eu represento o Clube de Santa Catarina, né? Represento Passo Fundo, né? Sou apoiado pelo Fundo do Esporte. Então, automaticamente represento aqui. Mas lá no Troféu Brasil, eu visto uma camisa do Clube de Santa Catarina, que é a UCA. Sim. Mas aqui de Passo Fundo vai outro atleta, que é o Michael Mancuso, né, que vem numa ótima fase. Voltou a correr bem, a gente está muito feliz por ele. Ele treina com o mesmo treinador que eu, que é o Florenal. Ele ganhou a meia maratona de Porto Alegre e classificou no 10 mil. Então, né, o Michael, acho que ele é o 8º do ranking brasileiro. Claro que para ele é um pouco mais difícil, é um sonho a medalha, mas eu acredito muito que pelo calor, vai ser uma prova muito diferente o 10 mil. Às vezes é uma prova mais lenta, que pode ser decidida no final. E aí o Michael, eu creio que, assim, eu até falei para ele, Michael, corre pelo bronze, assim, corre pensando na medalha, porque tem chances, e vou estar lá torcendo. A gente corre bem próximo no domingo, eu corro 6h45, acho que ele corre umas 8 da noite. Então a gente vai estar um apoiando o outro. E do Rio Grande do Sul tem mais outros atletas, uns da Sojipa, e tem uma outra atleta de Santa Cruz, mas do Rio Grande do Sul realmente não são muitos atletas que vão para o Brasil. Não é impossível subir no ranking, né? No pódio, 2 passafundenses com medalha. É um sonho que a gente pode acreditar e, se Deus quiser, vamos conseguir, porque o Mancuso, de uma hora para outra, ele começou a despertar de novo. Isso é muito bom para o atletismo brasileiro e gaúcho. Tá tendo apoio aqui também, né? O Mancuso, pelo Fundo do Esporte. Sim, também o Fundo do Esporte, agradecer até, faço agradecimento aqui, porque é uma mudança muito grande para nós, principalmente dos esportes individuais, né? Porque a gente é muito carente de apoio e patrocínio, a gente sabe que hoje a cultura do Brasil é futebol em primeiro lugar, e outros esportes são esquecidos, e o Fundo vem para nos ajudar muito nessa questão de ajuda de custos e de manutenção. O Guilherme Curtis volta para a Europa ou permanece no Brasil para os treinamentos finais? Agora Cuiabá já está aí, o Troféu Brasil semana que vem. Depois, julho, volta para Passo Fundo, treinar para o Sul-Americano. E aí, em agosto, a gente está vendo, porque tem o Mundial em Budapeste, né? Depende de classificação. Se correr bem o Sul-Americano, grandes chances. Tem outro Mundial, final de setembro, na Letônia, que é um Mundial de corrida de rua.
O método de classificação hoje, o primeiro do Brasil dos 1.500, automaticamente está classificado. Eu sou o primeiro do Brasil hoje, né? Manter até 6 de agosto, que é a data limite. Aí iria para essa competição final de setembro, né, em Riga, na Letônia. E tem jogos pan-americanos, final do ano, no Santiago, no Chile, também, depende de classificação, né? Mas todos é possível. Mas a preparação vai ser aqui em Passo Fundo, nesse segundo semestre. Essa questão, assim, eu não quero criticar ninguém, já toquei nesse assunto. Tu vem treinar em Passo Fundo, porque eu não vi uma pista oficial de primeiro mundo aqui. Até porque nem tem cultura de Olimpíada essa região. Sim. Vamos ser bem sinceros. Mas tem São Leopoldo da Unicinos, tem a melhor pista hoje, uma das melhores do Brasil. A Sojipa. Lajeado. Tem, né? Tá, e Lajeado agora, a universidade investiu. E, infelizmente, nós aqui ainda não temos esse tipo de pista, né? É a minha reclamação que eu tenho de estrutura para treinar. Mano, já veio fundo, coisa boa. Agora precisamos de pista. O que mais prejudica a nós é dias de chuva, né? Então, porque dias de chuva... Eu treino na pista da Brigada Militar, sou muito grato por ele disponibilizar a estrutura. Mas, por exemplo, semana passada, que foi uma semana bastante chuvosa, a pista não tem como utilizar, fica uma piscina, né? E acaba que a gente tem que daí mudar os treinamentos, treinar em outros locais. A gente vai para uma estrada de chão, que daí é a opção que tem. Se tivesse uma pista sintética em Passo Fundo, não tem problema. Pode chover, pode nevar, pode continuar treinando ali. Deus do livre, vira o pé numa estrada de chão batido. Então... Você foi a todo o teu trabalho. E a própria pista, quando chove, ela fica úmida. Então, sábado eu treinei na pista, mas tava umas poças de água ali, acaba se tornando um pouco perigoso. Mas é o que tem, né? Eu não reclamo, assim. Claro que uma pista sintética seria muito melhor que em Passo Fundo. Até dá para trazer eventos para cá, atletas bons também competir. Mas acho que uma coisa cada vez, o Fundo já veio nos ajudar e quem sabe uma pista futuramente. Você como atleta, o que pode falar sobre o novo Fredolino Chimango? Bom, Esteve lá? Estive, assim, acredito que vai ajudar bastante na questão esportiva, cultural da cidade, mas assim, para nós do atletismo não muda nada. Né? Sinceramente, assim, porque... Não serve a pista? A pista, ela não tem 400 metros, que não é a metragem oficial. Já não era oficial. Ela é menor e acredito que agora, pelo que eu ouvi falar, a pista tá um pouquinho... Tá mais irregular do que era. Eu não treino lá, os atletas também não treinam lá, mas eu acho que para a cidade é legal, né? Tem quadras ali de vôlei, de futebol, é um investimento legal, mas como o Dantas disse, para nós o ideal seria uma pista de atletismo oficial. Né? Para você sim, não é? Mas o empreendimento em si realmente enobrece e dignifica a cidade. Claro, eu acho que eles colocaram uma pista de velocidade, que é uma pista de 50 metros, para medir a velocidade das pessoas que querem. Isso é muito legal, até do Fabiano Peçanha, um amigo meu que foi atleta olímpico de 800 metros. Ele que é o empresário que coloca essas pistas. E é legal porque incentiva a corrida. Então, o complexo em si, muito legal. Acho que a Passo Fundo está de parabéns por essa obra e esperamos que venham mais obras relacionadas ao esporte. Né? Então, só para relembrar o nosso público, que podem assistir pelo canal Olímpico, né, do COB. Troféu Brasil, 6 a 9 de julho em Cuiabá. E o Sul-Americano, que será de 28 a 30/7 em São Paulo. Então... Quem quiser assistir, vai ter transmissão ao vivo pelo COB. Isso. Então, desde já, nosso garoto de ouro do esporte olímpico, Guilherme Curtis, que se Deus quiser, vai estar em Paris. Pode escrever. Você merece. Muito obrigado, Guilherme, por sua participação no programa. Obrigado, uma honra e quem sabe estar voltando depois da Brasil, do Sul-Americano e com uma medalha no peito ia ser muito legal estar mostrando para vocês e para os telespectadores. Vai passar por aqui primeiro, né? Claro, com certeza. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa de hoje. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos.
Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo TV Passo Fundo no seu celular. Além disso, na Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Conforme havíamos anunciado inicialmente, nós vamos agora, neste segundo bloco, conversar com o pessoal do Esporte Clube Passo Fundo. Passo Fundo que fez a reviravolta ao lado do Esporte Clube Gaúcho e estão entre os 4 classificados, possíveis classificados para a próxima etapa. O Passo Fundo é o 4º colocado, o Gaúcho é o 3º colocado, ambos com 15 pontos na tabela classificatória. Conosco, Norberto Azambuja Ilha Filho, que é o primeiro vice de futebol, e o Abdallah Jaber, que é o segundo vice. Eles conversarão com os telespectadores, falando logicamente das pretensões do Esporte Clube Passo Fundo, visando as próximas 3 rodadas. Como é que está? Me parece que sorrindo sozinho, meu caro Norberto. Boa noite, Jorge, boa noite, Dantas. Como o Dantas falou, a cara de quem ganha nunca é igual a cara de quem perde, né? Então, com os resultados positivos, evidentemente que o ambiente fica melhor, até o ambiente de trabalho fica melhor. E vamos trabalhar forte para a gente conseguir se manter com essa mesma levada. E o Abdallah? Boa noite ao pessoal, os internautas, Dantas, Jorge. Um prazer estar aqui pela primeira vez. E com certeza o clube está mais tranquilo, todo mundo está mais tranquilo, os jogadores, comissão. E é sempre bom ganhar e a gente está conhecendo esse caminho e tá levando isso aí. E estão torcendo para continuar nessa onda de vitórias. Abdallah, aquela ronha total, não é? O Passo Fundo não acertava em casa, dificilmente chegava a um resultado positivo. Quando eu digo positivo, de vitória, não é? De repente, deslanchou. Passamos ano passado inteiro sem nenhuma vitória em casa. Esse ano, contra o Brasil, foi a primeira vitória, no último minuto do jogo. E agora que a gente conheceu o caminho da vitória, contra a União, agora tivemos mais uma vitória de virada. E vamos parar de perder ponto em casa aqui. Nós já estamos acompanhando aí na tela os gols do Esporte Clube Passo Fundo, o aproveitamento do Passo Fundo. É verdade que levou um gol de surpresa, né, Norberto? Logo no início da partida. Sim, assustou todos nós, né? Parecia um filme repetido. Mas isso mostra também um pouco do amadurecimento do time, né? Saber lidar com essas adversidades. Novamente, uma arbitragem que deixa a desejar. Tivemos um pênalti claríssimo sonegado no início do jogo. Mas o time soube reverter essa situação.
e conseguimos a virada. O Daniel tem estrela, não é? Estreou no Passo Fundo nesta partida, estava parado, me parece, segundo o depoimento dado por ele, não está nos melhores condicionamentos físicos e tal, mas veio e faturou e fez o gol da vitória. O Daniel chegou no início da semana aí, vinha de uma parada, embora estivesse trabalhando por conta, não chegou na forma física ideal, né? Mas teve um trabalho forte durante a semana, que foi recompensado no domingo com uma bela estreia e o gol. Muito bem. Quando é que você sentiu que o time estava avançando realmente e melhorando na competição em si? A gente fala, já tive algumas vezes aqui conversando com vocês, e eu sempre insisto em dizer que a gente tem uma confiança muito maior no time desse ano do que em outras temporadas, né? É uma comissão técnica que é mais próxima da gente, é um grupo de jogadores que é mais próximo da gente. A gente já conhece alguns jogadores, então tu consegue ver realmente quem que tá querendo, quem que não está querendo. Isso é importante no futebol. Embora o time tenha mudado bastante, já é um grupo que alguns jogadores passaram por aqui, então tu tem essa conversa olho no olho que é mais fácil. E a gente sabia que embora os resultados não estivessem vindo, a gente tinha confiança no trabalho, né? A gente tinha confiança no trabalho. E depois no final do primeiro turno, entre o primeiro turno e o segundo, entre os clássicos, a gente teve uma semana ali bem conturbada, mas que a gente teve a convicção que dali para diante os resultados aconteceriam. E de fato estão acontecendo? De fato estão acontecendo, né? São 4 jogos, 10 pontos nesse segundo turno. Se existisse um campeonato só de segundo turno, seremos líderes, mas é seguir, né? Não tem nada ganho, não tem... A gente sempre fala que o primeiro objetivo era se manter nessa divisão e a gente conseguiu, né? Agora vamos buscar a classificação e depois de garantida a classificação a gente vai buscar o acesso. Muito bem, o que se espera realmente. E parece que houve uma combinação entre os dirigentes de Gaúcho e Passo Fundo, não é? Vamos virar a página, o Gaúcho virou, o Passo Fundo também fez a mesma. Me parece que os dois times saíram fortalecidos dos clássicos, né? Embora uma vitória e uma derrota, mas me parece que os dois times saíram fortalecidos. Os dois times conseguiram reforçar, né? A gente tem uma boa relação com o pessoal do Gaúcho e a gente sabe que o trabalho deles lá também está sendo bem feito. E, enfim, quem ganha é quem gosta de futebol aqui na nossa cidade, quem gosta de ir ao estádio. As torcidas podem comparecer em mais peso, né? Deveria ter comparecido já, não é? Exatamente, aproveitar espaço justamente para convocar o pessoal para essa semana. Nós temos mais 2 jogos em casa, pela estreia da Copa FGF e depois pela divisão de acesso. Pode ser um jogo para encaminhar nossa classificação. Então eu acho que a gente dentro de campo conseguiu dar o retorno através de resultados e agora acho que chegou a hora da comunidade mostrar a sua força e encher o vermelhão da serra nessa semana. Bem, Ilha, eu antes de mais nada eu quero saudar a jovem diretoria. Por exemplo, você já veio mais vezes aqui, e já é um símbolo da renovação do Passo Fundo. Agora está aí o jovem empresário Abdala Jaber, né? Tem o Daniel Gobato, que está lá no estúdio ali junto com o Fernando, o Dani, que também já vai pegando a manha de diretoria. E o mais importante... Nosso amigo Sheik também. Tem o Sheik, né? O Sheik, um guerreiro já... vibrando pelo Passo Fundo. Jorge Lucas. Então, Jorge Lucas... Sempre lembrando também que temos o Volney Trapasson, que exato, é o cabeça da chave, né? Era onde eu ia chegar, seu Jorge. Exatamente na pessoa do Volney Trapasson, esse símbolo da renovação, da mentalidade, oxigenação. E, claro, que tem algumas coisas a aprender. Por exemplo, saber quem é quem no grupo. Se o cara não vem ali só para pegar o salário e vai embora, toca na bola sempre quente. O maior lance dessa diretoria, além de ter mantido o treinador, foi ter mandado 6 embora numa semana. Eu não vi nenhuma equipe no Brasil fazer isso. Geralmente manda o treinador e fica com o jogador, que é mais fácil, teoricamente. Não.
Já começaram a aprender para saber quem é quem realmente está vestindo a camiseta do Passo Fundo. A minha pergunta, feita essa explanação, esse jogo do meio da semana não atrapalha a Série A2 um pouquinho? Claro que o grupo, o time é para isso, é para competir, é para buscar títulos. O jogador, ele gosta de jogar, né? Ele prefere jogar do que treinar. Tem isso. Para começo. A Copinha, ela é um título que a gente persegue há alguns anos, né? Fomos semifinalistas em 2021, fomos finalistas em 2022. Então, nessa ideia que vem do presidente Volney, de a gente manter o futebol pelo ano todo, né? De a gente participar de todas as competições que a federação oferece, e que é uma forma também de tu buscar manter o teu público fiel, né? Tendo o jogo o ano todo, a gente não pode reclamar do excesso de jogos. Tá certo. Tá? Agora, mais uma vez, nós vamos ter que ter a sabedoria de saber como utilizar esses jogadores, né? Uma situação interessante, Dantas, nós temos agora uma mudança na diretoria, que é teremos agora o Arthur Francanabia, que é um fisiologista, né? Ele é o nosso novo diretor isso é um furo de reportagem, diretor de saúde e performance, que ele está fazendo um trabalho no clube já há cerca de 60 dias, talvez um pouco mais. Como é que é o nome dele? Arthur Francanabia. Ele é um fisiologista que ele tem feito um trabalho de monitoramento dos jogadores, para a gente saber aquele atleta que tem condição de jogar sem um desgaste muscular nas próximas partidas. Dosar o jogador. Isso. Então, mas a importância do trabalho dele, que talvez isso só tem em time grande, eu não sei se algum outro time do interior do estado tem isso, é que a gente não vai só na sensibilidade do preparador físico ou do treinador, né? Que é importante. A gente hoje tem o índice de desgaste dos jogadores comprovado cientificamente, né? Então, nós não temos hoje nenhum jogador lesionado, né? Nenhum jogador lesionado com lesão muscular, ou enfim, algum tipo de lesão menos grave que atrapalha. E isso já é fruto do trabalho do Arthur. Eu tenho comigo, Norberto e Abdala, e que o treinador, o Coutinho, chegou ao extremo agora. Ele chegou ao máximo. Está com o time todo na mão, recuperou aqueles que precisava e tal, tecnicamente e fisicamente, não é? E agora, então, fica tudo com ele. Ele que está comandando o espetáculo, não é isso? Na verdade, esse é o objetivo de qualquer diretoria, para dar o suporte para sua comissão técnica. Necessário, logicamente, para que o Coutinho trabalhe. Eu entendo que o senhor Jorge quis dizer. Não é que ele está no máximo. Pelo contrário, agora ele tem material humano à disposição. Exatamente. Agora começou a aparecer o trabalho dele. É isso que eu quero. Então você entendeu. Não, mas eu tô... Você entendeu. Deixa eu continuar. Deixa-me continuar, então. Eu pergunto ao Abdala, como é que você se sentiu aí como segundo vice-presidente do Passo Fundo? O senhor não deixou eu concluir aqui, seu Jorge. O que você espera? O que adianta? Faz duas perguntas diferentes. O que você espera? Ai, meu Deus do céu. Mas é isso que nós estamos falando. Já fazemos para ti. Só para complementar. Eu faço uma coisa e vai para outra. Eu acho, essa é a pergunta. Eu acho que o treinador está tendo material humano que não tinha antes. Ou se tinha, era pouco. Por isso estamos eu vou tentar colocar uma situação para vocês. Talvez o grande respaldo que a comissão técnica nos dá é de saber entender o momento do clube, né? Esse ano a gente está fazendo futebol com um valor infinitamente inferior do que foi investido em outros anos, né? Porque a gente entendeu, diretoria, através do presidente, com essa nova comissão técnica, de que não adianta você abrir o cofre do clube, deixando o clube com um rombo gigantesco, como acontece, e você não ter retorno nenhum, né? E é um trabalho que é um pouco contraditório que a diretoria tem com a comissão técnica, porque a comissão técnica ela quer mais jogadores, ela quer mais estrutura, ela quer mais tudo sempre. E tu encontrar uma comissão que entenda isso, entenda o momento do clube, entenda as fragilidades do clube e consiga
executar um trabalho dentro dessas condições, eu acho que esse é o maior trunfo que a gente tem hoje. Posso perguntar? Sim. Perguntarei. Abdala, o que você sente como vice, segundo vice de futebol aí, uma tarefa realmente que é nova para você? Com certeza, tenho 28 anos, na idade, tenho 28 anos, e é tudo muito novo que a gente vai aprendendo, mas a gente acredita muito que está no caminho certo, com a comissão, com os jogadores. Falou sobre o grupo também, a gente teve 3 estreias nesse domingo, o Daniel, que teve a felicidade de fazer o gol, o Toninho, lateral direito, e o meio-campo, foi o Arthur. E também chegou um zagueiro, o zagueiro chegou no domingo já estava no vermelhão. Qual era o nome dele? O zagueiro é Diogo Vasquez. Veio do Mojimirim por empréstimo, chegou em Passo Fundo agora no final de semana, vai se apresentar no grupo agora durante a semana, vai treinar e já vai ter condições de jogo. Então o Passo Fundo está qualificando, logicamente, visando o Norberto e Abdala, visando a próxima fase, já de olho na próxima fase. Mas a próxima fase tem 3 jogos importantes ainda para chegar lá, não é? Joga no domingo em casa contra o Veranópolis. Exatamente. Não é? Depois sai contra o Tupi. Para jogar em Criciúmal contra o Tupi. E volta para casa para enfrentar o Glória de Vacaria. Né? Vamos colocar na tela aí, meu caro Fernando, a classificação até o presente momento. O Monson disparou, não é? Monson disparou, não pode mais ser alcançado por ninguém. É o líder absoluto. Detalhe importante do Monson: o Monson tem 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. Só os 2 empates já salientados aqui contra o Passo Fundo, né? 29. O Brasil de Farroupilha é o segundo colocado. Né? O Gaúcho e o Passo Fundo dividem a 3ª e 4ª colocação, respectivamente. Pelo saldo, o Passo Fundo fica com a 4ª posição. O Glória de Vacaria vem com 14, União Frederiquense patinou, fica com 13, o Tupi de Criciúmal tem 9, no meu entender tem 9, não é? 8 pontos. 8 pontos. E o Veranópolis também tem 8 pontos. Eu somava 1 ponto para o Tupi de Criciúmal, porque o jogo lá estava indo para o 0-0 no último final de semana. Encarando estes 3 resultados, o que espera a comissão técnica, o que espera a direção de futebol, o que espera o próprio Bruno Coutinho e seus comandados? Bom, agora, olhando para a parte de cima da tabela agora, sempre, né? A primeira ideia é classificar. E classificar o mais alto possível para que a gente possa fazer os mata em casa. Né? Vai ser o revezamento, né? Exato. Então a gente acredita aí que é possível a gente fazer pelo menos 7 pontos nesses 3 jogos, para que a gente consiga, aí, de repente, classificar em segundo lugar ainda. O Passo Fundo joga contra o Veranópolis neste domingo, às 3 da tarde. 3 da tarde. Isso é bom que se diga aí, meu caro telespectador. A sua presença é importante. Você vai jogar junto com o Passo Fundo neste domingo, porque o resultado positivo de 3 pontos em cima do Veranópolis vai guindar o Passo Fundo para 18 pontos e possivelmente já praticamente assegurando a classificação entre os 4 melhores da chave. O grande detalhe é que o Passo Fundo decide em casa. Isso é importante. Eu estou tentando chegar lá. Isso é importante. Mas importante mesmo é que o Passo Fundo já chegue contra o Glória buscando a classificação, não, buscando mais 3 pontos para escolher o próximo adversário. Você já pensou nisso? Só contemplando os resultados, as partidas do final de semana que vem, a gente joga contra o Veranópolis no domingo e pela parte de cima da tabela o Brasil enfrenta o Gaúcho. É uma partida direta entre os dois ali, que dependendo do empate a gente pode até passar até os dois com a nossa vitória. Muito bem. Nós vamos agora a uma breve reportagem realizada pelo nosso colega Carlos Dantas, depois do encerramento da vitória do Esporte Clube Passo Fundo neste último domingo. Acompanhe agora o trabalho do Dantas. Jogador Gabriel, lateral esquerdo, uma grata contratação, segundo jogo consecutivo que joga bem, hein, Gabriel? Vamos ver aqui o Gabriel. Boa tarde. Primeiramente quero agradecer toda a equipe e diretoria do Passo Fundo, né, por confiar no meu trabalho. Eu que venho batalhando dia por dia, né, nessa luta diária aí.
E só tenho a agradecer imensamente, velho, de coração. E continuar o trabalho, né, que não é fácil. A gente veio agora com a terceira vitória consecutiva, né? E com o empate já somamos 10 pontos em 4 jogos. Isso é fruto de muito trabalho, né? Porque a gente vem ralando muito no dia a dia. Parabenizar o professor Coutinho aí pelo excelente trabalho. E toda a equipe, né? A gente merece, estamos de parabéns. Daniel, recém-chegado no Passo Fundo, estreia com vitória e com o autor do gol da vitória. Que estrela, hein, professor? Graças a Deus. Tem alegria, né? Maior do que estrear dentro de casa com a vitória e Deus honrando e abençoando com o gol ainda da vitória. A gente sabe da importância da vitória de hoje, o confronto direto, os 3 pontos e o dever de casa. E graças a Deus aí ajudei meus companheiros aí estreando com o pé direito, com a vitória e o principal que foi o gol da virada. Agora é continuar essa pegada e principalmente procurar o entrosamento, né? Porque recente chegou no grupo, né? Isso aí é com treino, no dia a dia com os companheiros, pegando o mais rápido possível a filosofia de trabalho do professor, o entrosamento com o grupo, isso aí é no dia a dia, semana. E no jogo a gente vai se acertando ali, conversando, se cobrando, pra gente acertar e errar o menos possível e buscar o primeiro objetivo, que é a classificação. Bruno Coutinho, falando sobre essa vitória de virada sobre o União Frederiquense, grande vitória, professor, em casa. Vamos ouvir. Grande vitória, de fato, Dantas, a equipe performou, acho, a melhor partida dentro do Vermelhão da Serra e dentro da competição. Vitória muito mais que merecida, né? Cometemos uma falha individual. Eu acho que a parte desta falha é difícil falar, né? Partida perfeita não existe, né? Dentro do esporte de alto nível, perfeição lá passa longe, né? Mas a gente minimizou ao máximo todas as possibilidades de erro, né? No bloco que a gente gosta de jogar, defensivamente, e conseguimos neutralizar os pontos fortes da equipe do União. Em contrapartida, criamos muitas oportunidades que eu lembro que a gente falou do último jogo, né? A gente não conseguiu criar contra o Monson e mesmo assim jogamos muito bem. Eles merecem, quem merece são os atletas, eles trabalham, só eles e nós, logicamente, do staff sabemos o quanto de esforço eles fazem para performar dessa maneira. O Passo Fundo está crescendo na hora certa? A gente não teve o controle da partida, exatamente como você falou, por poucos momentos e tendo um jogador a mais, né? O futebol, como ele é injusto, né? Por muitas vezes, né? Eu venho do campo, né? Hoje sou um acadêmico, mas eu venho dos gramados também. Quando a gente joga com resultado, a gente tenta ao máximo do tempo cadenciar e garantir o resultado, né? E isso entra uma série de fatores que geram essas possibilidades, e uma delas são as características físicas, né? Você quer se expor menos, você para de correr um pouco, você para de atacar defensivamente, você para de marcar em cima, isso gera espaço para o adversário atacar. O que nos fez criar tantas oportunidades no primeiro tempo foi marcar em cima com bastante agressividade, e isso cansa bastante. Depois já com o resultado, né? Com o 2-1, mesmo com um atleta a mais, em teoria a gente teria que seguir marcando em cima. O meu pedido era para que isso permanecesse, mas eu entendo também que a condição física ela não permite que a gente faça isso 90 minutos, e a gente recuou um pouco, administrou, fez as trocas que precisava e conseguiu sustentar. E as trocas, professor, as substituições? Deu certo hoje, corresponderam à altura, professor? É bom quando isso acontece, né? A gente faz uma substituição, já estava planejado no intervalo promover a entrada do Toninho e do Dani, 2 atletas ao contrário, né, do Prado e do Chicota, que são de 2003, têm 19 anos apenas e jogaram muito bem, né, diga-se de passagem. Era uma troca que não dependia, né, da performance deles, já sabiam que sairiam no intervalo. Como você sabe, a gente tem mais um jogo quarta-feira contra a mesma equipe, eles vão estar atuando, e saíram 2 atletas de 19 anos, entraram 2 de 32, um de 33, então é muito mais fácil sentir o jogo dessa maneira, e entraram e deram conta do recado, e é muito bom estrear com um gol, né? Eu fico feliz pelo Toninho, atrás, que deu conta do recado, é um líder, né? Um jogador tecnicamente que dispensa comentários, e o Dani, um atacante de beirada, entrar marcando gol, é bom para moral, é bom para confiança, estou feliz por eles também.
Cabe também uma avaliação, né, professor? No primeiro turno, o Passo Fundo brigava para não cair, e agora começa o retorno. O Passo Fundo eliminou praticamente as chances de rebaixamento e ele já está consolidando a briga pelo G4. O que tu acha que mudou nesses 2 turnos? São pontos de vista, né, Ulisses? A gente em nenhum momento brigou para não cair, né? Eu dizia desde o início, com o Dantas, que está aqui desde o início, com o Christian também, que está desde o início, tinham muitos jogos pela frente, né? Se você olha a tabela no primeiro jogo e você perde um jogo, na primeira rodada você está brigando para não cair. A gente sabia da nossa condição, sabia... Cada jogador chega aqui com uma condição física, a gente sabe o momento que ele vai despontar, o momento que ele vai render mais. O Passo Fundo em nenhum momento esteve brigando para não cair. O Passo Fundo não estava encontrando o resultado. Existia um trabalho. Eu bato na tecla, né, que a gente não é avaliado pelo trabalho que a gente desempenha, a gente é avaliado pela tabela. Isso é bastante difícil. Hoje a gente pode se defender porque o resultado vem, né? São 4 jogos e 10 pontos, fica muito mais fácil para todo mundo para ter uma avaliação, todo mundo volta a ser bonito, né? nessa hora. Mas enfim, o Passo Fundo tem elenco para estar nessa posição, né? É muito difícil a gente passar 4 semanas sem pontuar, sem estar entre os 4 melhores, mas eu não acredito isso a mim, não, em nenhum momento. Eu só me defendo e defendo eles em todos os momentos, porque eles trabalham demais, cara. Eles merecem passar por esse momento, estão festejando, estão bastante felizes, estão numa crescente, por isso que eu fico alegre também. O Passo Fundo tinha uma dificuldade de vencer em casa, vindo de outros anos ainda. Começou essa temporada da mesma forma e agora já são 2 vitórias consecutivas. E se o Passo Fundo vencer os outros jogos em casa, vai estar na próxima fase, né? Os números apontam isso. É fazer agora o fator local e com o apoio da torcida o diferencial do Passo Fundo nessa reta final? Eu já dizia, né? Eu acho que mesmo sem a perda dos pontos do Tupi, eu acho que nós fazendo o fator local favorável, a gente já estaria conseguindo a classificação, né? Agora, com essa situação do Tupi concretiza, né? A gente está indo por isso, a gente planeja dessa forma, né? A gente não se prepara para a derrota. Vamos ver o que acontece. Eu sempre também bato na tecla que temos uma particularidade dessa competição. Todo fim de semana ele é bem cheio de surpresas, né? A gente vai acompanhar agora os resultados. Durante a partida aqui no intervalo a gente já deu uma olhadinha também, a gente está sempre atento. E a gente vai em busca da classificação, sim, por isso que a gente está aqui. Obrigado. Para encerrar, professor, como é que é administrar 2 competições? Quarta, Copinha, mas no outro fim de semana o Veranópolis, que perdeu hoje, que vem com tudo. É difícil, Dantas, você sabe, né, você é um nativo aqui nosso, a gente depende muito do descanso, da estrutura física, da alimentação, tu sabe o quanto esses atletas entregam dentro de campo, né, o quanto a recuperação física faz a diferença para o próximo jogo na quarta-feira. A gente faz de tudo, possível e impossível, para que eles tenham a mínima condição de estar apto para jogo já na quarta-feira. A gente vai desde já focar nessa situação e desde já também já planificar a equipe, os 18, 20, que possam estar aptos para jogar na quarta. Depois do trabalho do Dantas, é bom que se saliente também que o Passo Fundo Futsal não foi bem neste final de semana, não é, Dantas? Exatamente. Mais uma derrota, uma derrota aconchapante, como se diz, 5-1 para a equipe do Guarani de Frederico Westphalen. E agora o próximo jogo será fora, né, contra o Guarani. Não, vai ser contra o Guarani de Frederico, né? E o último resultado perdeu fora de casa. Mas o problema é o seguinte, deixa eu explicar o regulamento do futsal da Liga. A recém iniciou a Liga. De 18 classificam 16. Então, calma. Houve 2 derrotas aí, uma para o Atlântico de 7-1, 7-2. Tudo bem, não caiu o mundo, porque tem que classificar entre os 16, no 8 e depois nas quartas, que tem que estar, claro, puxar a campanha para ser o primeiro, por ser cruzamento olímpico. Mas o Passo Fundo está reestruturando o time. Jackson Samurai, que eu falava na abertura. Grande jogador, baita jogador, eu acompanhei o trabalho desse jogador desde os tempos da obra, quando ele surgiu aqui de Nome-Toque. E já nasceu grande, né? Já saiu jogando em equipe grande. E o seu auge, o seu apogeu foi no Corinthians, né? Campeão da Liga, e depois no Paraná, e seleção brasileira. E hoje é a nova contratação, a grande contratação do Passo Fundo Futsal. Claro que o Passo Fundo vai precisar de mais
mínimo, na minha opinião, mais 2 Jackson Samurai para conseguir encostar na final, na reta final. Por quê? Porque a competição cresceu muito o nível, podem ver essas equipes aí que o Passo Fundo perdeu, não perdeu para qualquer um. Perdeu para equipes bem montadas e bem organizadas. Mas o importante é que estão chegando reforços e o futsal, daqui um pouquinho, começa a levantar voo também. Vamos voltando com os nossos entrevistados que pertencem ao futebol de Passo Fundo, ao Esporte Clube Passo Fundo. O Norberto Azambuja Ilha Filho e o Abdala Jaber. Primeiro e vice-presidente de futebol, não é? Vice-presidente, primeiro e segundo vice. É isso? Somos vice do clube, na verdade, não só do futebol. De futebol, do clube, não é? Tudo bem. Vamos, Norberto, analisar friamente a tabela. O Passo Fundo joga 2 partidas em casa, uma fora. Mas e os concorrentes? Vocês já fizeram uma análise geral do que pode acontecer? União Frederiquense, que está ali beirando a classificação, não é? O próprio Glória, que busca realmente outro resultado que não seja ficar entre os classificados? O nosso grupo está muito parelho, né, Jorge? Equilibrou, né? Porque o grupo B tem já um rebaixado, então está todo mundo jogando meio de sangue doce. Claro, buscando vaga, enfim, mas jogando mais tranquilos. No nosso grupo, o Monson disparou. Então, do segundo para baixo, todo mundo busca alguma coisa no campeonato. Tem 5, então, 6 para 4 vagas. Então, por exemplo, nós temos os próximos 2 jogos. Os próximos 2 jogos são contra os 2 últimos colocados. Só que vão ser 2 pedreiras, porque os 2 estão brigando pela sobrevivência, né? Para não recair. Para não cair, exatamente. E os outros concorrentes, eles também vão jogar entre si. Então, qualquer vitória agora ela é muito importante e muito decisiva, né? Seja contra quem for. É meio que tudo confronto direto. Então, outra coisa, a qualificação no grupo, esse número 5, Darlan, que baita jogador, hein? Que baita contratação. Joga muito. Esse lateral esquerdo, Gabriel, cada jogo ele está crescendo mais. O Robalo vivendo uma grande fase. Enfim, o Passo Fundo acertou o meio campo. Aí me entra o Daniel, não estando 100%, e me faz uma bucha da entrada da área. Ali é quem sabe fazer gol. Aquilo não é para qualquer um. E aí começa a virar, porque o Passo Fundo qualificou o grupo. Só falta uma peça que vai ter que começar a levantar voo. É gente fina, o João, centroavante. Novamente o Passo Fundo com problema de centroavante que faça gol. Mas o importante é que os outros estão fazendo gol. Então, eu sei que o jogador chegou agora, enquanto o Monson mal iniciou, mal se sentiu uma fisgada. Mas aqui, eu esperava um pouquinho mais. Mas vamos dar um tempo ao tempo, porque o time do Passo Fundo também é um time em formação com o campeonato andando. O João ontem, na minha opinião, fez um grande jogo. Um grande jogo. Eu achei mais ou menos. Ele é um jogador do nível técnico acima da competição, né? Um jogador alto, um jogador que ficou parado muito tempo, ficou quase 2 anos parado, então ele vem no 3º jogo dele apenas. E eu tenho convicção de que é um jogador que vai nos dar muitas alegrias ainda. E mais do que isso, ele tem uma característica de fazer gol em jogo quente, em jogo pegado, né? Nós já tivemos alguns jogadores aí que na hora do vamos ver acabam não tendo essa participação como ele teve aí durante a carreira dele. Muito bem. Voltando aos classificados, possíveis classificados. Eu estou preocupado com classificação, né? O Santa Cruz, o Lajadense, o Guarani de Bagé e o Pelotas tranquilamente serão os 4 finalistas da outra chave. Não tem como alterar, viu? Porque o Internacional de Santa Maria veio aí claudicando e tal, perdeu quando não poderia perder e, consequentemente, já abriu a vaga. Vamos torcer, então, para que o Gaúcho dê uma mão para o Passo Fundo e o Passo Fundo, indiretamente, também dê essa mão em retribuição para o Esporte Clube Gaúcho. Isso vai acontecer agora nessas 3 finais, hein? Não, tomara. Eu sempre falo que acho que seria interessante para a cidade 2 jogos, 2 clássicos Gapaz numa fase eliminatória, né? Acho que seriam semanas semanas grandes para o futebol de Passo Fundo. Tomara que isso aconteça. Muito bem. Nós esperamos realmente que isso aconteça, não é, Dante? Voltaremos a ter uns grandes momentos, né? De Gaúcho, de Passo Fundo. E com isso, o que está faltando é tu aí, ó. Tu que está sentado aí, professor. Torcedor, não está comparecendo.
Não choveu, tinha sol, tinha pipoca, tinha pinhão, tinha tudo lá no Passo Fundo. Tu não foi, cara? Tinha Copa também. Tudo. Esperamos o torcedor no próximo jogo e principalmente no fim de semana contra o Veranópolis. Da minha parte, aquele abraço a todos vocês. A mensagem final do Abdala. Só agradecer a todos aí que nos abriram um espaço e também convidar a comunidade de Passo Fundo a comparecer nos jogos nesse domingo, então, contra o Veranópolis. A gente tem um novo desafio e a gente conta com o apoio da comunidade para sair vitorioso mais uma vez. Quarta-feira tem jogo também, né? 15 horas, enfim, infelizmente é um horário que não é tão fácil de acesso ao público, um dia útil durante a tarde, mas nossa estreia na Copinha, agora quarta-feira às 15 horas e domingo às 15 horas de novo, um jogo decisivo contra o VEC. Esse jogo é importantíssimo e você é nosso convidado, hein? Eu quero ver todo mundo lá no Vermelhão da Serra no próximo domingo. O Dantas tá lá sempre, eu quero ver o Jorge indo também domingo, hein? Não esqueça, meu caro telespectador, vacine-se contra a influenza. O inverno vem aí, não vai ser muito rigoroso, mas vem. Nós esperamos você. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.